É um arroz de forno cremoso até já, do Norberto Carone. Cremoso e gostoso, meu querido. Tudo bem? Eu também, você? Também. Então tá bom. O que dá essa cremosidade toda? Creme de leite e o queijão cremoso. Então é quase um risoto, um falso risoto. Faço o risoto mais denso, mais suculento também. Vou dar os ingredientes, Por favor. porque a hora urge e temos vontade de comer essa delícia. Sim. É arroz de forno cremoso do Norberto Carone e eu vou dar os ingredientes agora. Você vai começar do zero. Você vai precisar de uma xícara e meia de chá de arroz cru, 300 gramas de brócolis cozido, 100 gramas de bacon picado, 50 gramas de costelinha suína picada, 200 gramas de creme de leite, 250 gramas de requeijão cremoso, 250 gramas de presunto e a mesma quantidade, 250 gramas de mussarela para finalizar. O Norberto sugere queijo parmesão ralado para você dar aquela coberturinha boa. Meu querido, o seguinte, tem algum pra gente mostrar ou não? Tem um no forno que tá em processo. Não, então não vou mostrar. A gente vai mostrar a hora Deixa que tiver finalizado, aquela cremosidade toda. Sim. Já venho. Tá Um bom. minutinho. Já dei os ingredientes. Se você quiser que eu repita, mande para as nossas redes sociais, mas você sabe que no final do dia tudo bonitinho tudo lá no explicadinho. nosso Instagram e tal. Bora, Norberto Bora. Carone. Sandrinha, tudo bem, amiga? Oi, Tudo bem, Sandrinha? Como é que Tudo estamos? certo aqui? Oi, pessoal, tudo bem? Deixa eu ligar aqui pra você. Por favor. Pronto. Muito obrigado, Du. Começar, Rê. Bora? Arrozinho de forno. Receita icônica, né? Quem não teve uma avó que chegou de final de semana, tinha Era arroz o de forno em prato de casa. domingo. Prato de domingo. Era o prato de domingo. E o legal do arroz de forno, que eu, pelo menos eu vejo, é um prato que ele é bem conhecido, todo mundo conhece o arroz de forno, e toda a família tem a sua Receita própria. receita própria. Então vamos começar aqui, Rê. Vamos. Tô colocando aqui o bacon bem picadinho. Perfeito. Então a gente quer que esse bacon ele dê uma... libere Dourada. um pouquinho da gordurinha dele aqui. Vai ser primordial para dar o sabor no nosso brócolis. E aí por que essa variação? Porque geralmente o arroz de forno, as pessoas fazem com o arrozinho que ou sobrou do dia anterior, Sim. ou arroz do almoço, a pessoa usa para janta. E é aquela receita mais ou menos clássica, né? Faz a camadinha de arroz, põe um molho de tomate por cima, queijo, às vezes presunto, ovo, ervilha, ou seja, cada família tem a sua. Minha avó fazia o arrozinho, molho de tomate, o queijo, colocava só o presunto no final com um pouquinho de queijo e gratinava. Tá. É gostoso, mas quando você faz ele cremoso, você consegue brincar com mais ingredientes. Então isso te dá um poder de receita maior. Você pode... E por que você escolheu bacon, brócolis, esses ingredientes, Norberto? Então, você acredita Porque no... pra ficar gostoso. Você acredita no No astral? Claro. Então, vamos deixar que eu pensei, falei, puxa, o arroz de forno é uma receita tão clássica, tão legal, né? E assim, eu vejo pelos meus amigos, o pessoal que você não vê mais, né, esse tipo de receita, né? Então eu falei assim, puta, o arroz de forno seria bacana. E aí, dando uma olhada assim na parte, falei, putz, e se a gente fizer um bacon, a costelinha, que ela dá esse aroma, ela puxa o sabor, depois você põe um brócolis, aí o brócolis combina com o creme. Dá uma crocância. Tal, falei, vamos ver. Aí, E ficou gostoso. Ficou muito e é bom. comidão, né? É comidão. Prato único que você enche. essa receita, com prato. uma xícara e meia de arroz cozido, serve até 5 pessoas. 5. Bem servidas. Bem servida. Agora, uma curiosidade. Na receita eu li arroz cru, aquele tá Isso. cozido. Tá cozido porque não dá tempo de a gente cozer ele aqui. Ah, tá. É porque tem a diferença. Se você for medir a xícara com arroz depois de cozido, Sim. ele aumenta o volume. Então, Tá. usa como base o arroz cru. Tá. Tá? Mas você vai ensinar a fazer com arroz cru. Não, já tô usando o arroz cozido. Então, se eu quiser fazer na minha casa, eu Você vai refogo pegar o arroz. arrozinho, vai refogar o seu Tá. modo. Tá. Cada um refoga de um jeito, tem gente que coloca tempero, tem gente que coloca Tem gente sal. que faz no micro-ondas. Sim, micro-ondas. Então, assim, o importante é ter o arrozinho lá em casa. Teve um arrozinho, sobrou um pouquinho, ou até fez pra receita, que fica fresquinho. Show. Como é que você faz arroz, Sandrinha? É, sua receita pessoal. Vai lá. Olha, é o óleo ali, Mas vem né? aqui, amiguinha, eu não te vejo. O óleo. Vem aqui. Ah, Como é que você faz O arroz? óleo. Óleo. um pouquinho de cebola e alho.
Fogo baixo. Aí fogo baixo, zup, zup, zup. Aí depois refoga e coloca água fria. E coloca água fria mesmo. É. Mas aí joga o arroz, dá uma Dá uma fritadinha. refogadinha assim. Tá. E depois a água Fria. fria. Eu não coloco água Quente. quente, não coloco. E fica quê? soltinho. Por que você não põe água quente? Ah, Diz que é eu melhor pra aprendi. deixar soltinho, não? Não, mas eu aprendi lá em Tubiara, mamãe fazia assim. Ai, que bonitinho. Aí eu... Faz igual a mãe. Você faz assim também? Eu não faço arroz. Ah, não. Não faço arroz em casa, eu como arroz só aqui. Não Meu ligo pra neto arroz. ama arroz. Então, Meu filho a não também. ser um arroz de forno, uma coisa assim Ah, eu diferente. sei, aí você faz. É, mas aí você deixa tampadinho. Tampadinho. Não mexe. Não, não mexo mais. Aí eu deixo. Senão lá, empapa. depois- Não, eu Não não sei. empapa? Não, eu acho que não. Vou aproveitar aqui só interromper Acho que vocês não, um pouquinho. Não, empapa, não. Não, você tá Agora que já deu, não, eu vou entrar no papo também. Assim que o bacon já deu aquela. Como é que soltou a gordurinha dele, já começou a ficar com as crostinhas, a gente entra com a costelinha. Tá? Que já tá Que já, desfiadinha. já fiz ela bem picadinha, já tirei ela do ossinho, É defumada? defumada. Ah, tá bom. Tá? Mais fácil ainda, E você faz arroz puro lá na sua casa? Faço. Só um arroz? faço. Perdi Faço o mesmo o hábito jeito, de comer arroz. o mesmo jeito do caçandrinha, só que eu uso água quente. É, então, tá vendo? Aí tem um detalhe. Qual? Eu lavo o arroz. Ah. Eu lavo o arroz. Então, aí Muitas tem a- vezes Eu ou sempre não? falava com a Patrícia falava, Sandrinha, não lavo o arroz. Ai, saudável. Mas eu lavo o arroz. É, Você tem lava aquela- também? Eu não lavo. Eu lavo. Tem a questão do amido, né? Que você eu lava e tal. Eu não tenho o hábito de lavar. Cada um faz A arroz minha de uma sogra, por exemplo, a minha maneira. sogra lava o arroz. Lava o arroz. Eu comentei aqui já há uns 15 dias que eu estava lendo uma matéria de economia e aí o consumo de arroz no mundo diminuiu. As pessoas estão trocando por outras fontes de carboidrato. Batata, aqui no Brasil mandioca, né, ou macaxeira. O consumo de arroz diminuiu, a não ser na Ásia e tal, que eles usam muito, né? Isso é um cheirinho arrozinho tão gostoso. base, né? Então, Não, o brasileiro sem arroz e feijão, como é que fica? não fica. Não tem condição. E assim, e o arroz, até aproveitando a deixa, Sim. esse arrozinho depois dele, não esse em específico, mas o arroz que você fez em casa, ele rende um risoto, ele rende um arrozinho desse de forno, Um ele rende um bolinho. bolinho, um arancine, um bolinho mais simples, ou seja, o arroz nunca vai ser uma sobra na sua casa, né? E é um alimento em conta, né? Sim, Sustenta e está em Muito. conta. Você tem noção, mais ou menos, quanto você precisou investir para fazer essa receita? Um chute. chutando, em torno de uns R$40. E faz aquela travessona. A travessona. Ó, já coloquei, já incorporou a costelinha, já tá soltando o aroma. A gente vai colocar agora o brócolis. Já tá cozido? Já tá cozido. E o brócolis também, hoje tem uma facilidade, né? Você vai nos lugares agora, você já compra o brócolis congelado, Congeladinho. pronto, na medida para você usar. Né? Pode Então, também comprar ou você compra na feira ali, e depois congela. isso. Dá uma pré-cozida nele. Isso eu faço. Branqueia, né, na água gelada. E guarda em pequenas porçõezinhas, Isso. é. Eu já fui na questão prática por conta do tempo, né? Então eu já passei, já comprei ele Prontinho. congeladinho na medida que eu precisava. E você sabe que pra gente, principalmente mulheres, na faixa da menopausa, ou dos 50 a mais e tal, é muito importante comer vegetais escuros. Escuros. Como, por exemplo, brócolis. Aí eu quero deixar que aquela gordurinha do bacon e da costelinha, ela impregne nesse brócolis. Viu que eu não coloquei sal, né? É mesmo. Porque a costelinha, dependendo da marca que a pessoa comprar, se quiser usar costelinha, é claro, ela foi defumada de uma forma diferente. Então você tem algumas que são um pouquinho mais salgadas, outras que são menos. Então eu não coloquei sal. Vai o requeijão Arroz. cremoso, tem o parmesão. O arroz já tem sal? O arroz tem o salzinho dele, do tempero. Então, quando colocar o creme de leite e o requeijão cremoso, experimenta. Se achar que precisa colocar um pouquinho, tá? Mas não precisou não. Ficou bem leve, ficou bem gostoso. Então eu não quero esse brócolis. Lembra que eu te falei da questão quando a gente vai comer, que você sente a crocância. Se você não tiver isso, né, Ai, não fica dá uma aquele, papa. fica maçante você comer, né? Então eu não vou deixar esse brócolis ficar muito tempo aqui. Embora ele foi na água fervendo, eu tirei ele ao dente. Aqui eu não quero que ele amoleça. Eu quero que ele permaneça um pouquinho durinho aqui dentro do nosso preparo. Perfeito. Agora, nosso
creme de leite. Ah, o primeiro que vai é o creme de leite. Creme de leite. Eu gosto disso, receita numa panela só. Ah, isso na janta é uma mão Ajuda, na roda, né? Não só na janta, né? Imagina você fazer um prato pra família, pros amigos, e só sujar. Não é. E ter comida de verdade, né? Tem até briga em casa pra quem vai lavar a louça, porque é fácil, né? Obrigado, Sandrinha. O fogo continua alto ou tá médio? Não, tá médio. Ah, tá bom. Tá no médio aqui. Agora eu quero ir um pouquinho menos Mais potente, baixinho ainda. tá? Porque eu não quero ferver esse Creme de leite. creme de leite. Eu só quero... Como o arroz já está cozido, todos os produtos já são processados, Não tem necessidade. então você só precisa agregar o sabor. Tá? Então, Agora, por exemplo, quem for vegetariano ou tiver restrição com carne, muda completamente a receita, muda né? a receita como quer. Pode Tá. manter o brócolis, pode fazer com champignon, mix de cogumelo, Soja. soja. Tá? A base da receita, o gostoso é a gente discutir aqui, bater o papo em cima da estrutura do prato. Exato. E aí vai trocando. Né? Vai achando o seu modo de... A sua receita. A sua receita, e cria a receita da sua família. Fala, essa Igual da arroz, minha cada um família. faz de um jeito. Faz de um jeito. Então, tô pegando aqui o creme de leite. Não tá fervendo, ele só tá incorporadinho aqui. Você olhou pra cá, você vai querer esse? Vou querer, por favor. Obrigado. Requeijão. Requeijão creme. Pode ser qualquer um, né? Pode ser qualquer um. A gente estava conversando sobre isso ontem. Como varia o preço de requeijão, não? Varia. Meu Deus. Se você pega um de uma qualidade um pouco inferior, o que pode acontecer é ele soltar mais Água. água na sua receita. Tá? Esse aqui é aquele firme lá? É o firme. Que antes era na caixinha? Que antes era na caixinha. Ah, eu adorava aquela caixinha de madeirinha. De uma coisa linda, né? Coisas que A gente se guardava bobear, botão. voltam, né? Você vê que as pessoas estão começando a voltar? É. Voltam. E era tão, o toque era tão gostoso, né, daquela caixinha. Tem coisas que voltam. Eu brinco, eu falo que são ciclos, né? Tem coisas que você começa a olhar e fala assim, nossa, está voltando, essa tendência está voltando. E vai voltar. As pessoas querem guardar, as pessoas acham bonitinho, até É pra mais decoração. sustentável. Sim. Então, só precisei dar uma incorporada para ele já dissolver por completo nesse creme de leite. Se eu estiver usando mais barato e juntar água, deixa mais tempo? Deixa um pouquinho mais tempo. Tá bom, para secar um pouco. Para secar um pouco. E mais vai experimentando, principalmente o brócolis. Tá bom. Para ele não ficar aquele brócolis molengão. Depois você vai colocar ele na travessa, ele dissolve, né? Aí a pessoa fala, nossa, você usou esse brócolis em pasta? Você fala, não, não era para ser, né? Aí, a nossa base está pronta. Tá? Já está bem apurado. Tudo bem incorporado aqui. Agora a gente vai vir com o arroz. Então, qual que é o gostoso disso? Pelo menos que eu acho bacana nessa receita, você não precisa ficar fazendo camada. Você mistura o arroz aqui, incorpora ele vai ficar cremoso por completo. Inteiro. E aí a gente só vai fazendo as camadas. Sandrinha, dá uma mãozinha pra mim, por favor. Que agora... E aí a quantidade de arroz... Varia aí pra família. Eu já tô pensando numa família de 4 pessoas. Tá bom. Tá? Na minha casa nós somos em 3. Eu fiz a receita pra ter uma ideia, até pra gente poder discutir aqui. Nós comemos almoço, janta 2 dias. Tem 2 bariátricos em casa. Ah, é? É. Ah, eu não sabia. Eu e a minha esposa. Ambos? A gente come pouquinho, né? Só que pouquinho e beliscando, né? Pouquinho mesmo. Até melhoramos já, né? Eu tenho mais 6 anos de cirurgia. Jura? Então eu consigo comer um pouquinho mais. O que eu fiquei mais intolerante na alimentação foi o arroz. Mas hoje você já voltou a comer? Como bem menos. Bem menos arroz do que eu gostaria de comer. Uhum. O arroz parece que ele me preenche, sabe? Assim, eu fico bem saciado, bem cheio. Mas você tirou o arroz ou você substituiu? Não deixei de comer arroz, não. Eu como menos mesmo. Esse aí, não é o integral? Não mudei nada desses hábitos. A gente muda no começo, né? Que a gente faz o procedimento e aí... eu vou mudar, vou fazer o arroz integral, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas depois a gente vai ficando sem vergonha, a gente vai voltando. A gente tem um colega nosso aqui, o Edgar Rodrigues, né, Sandrinha? É o Edgar. Nossa, ele tá muito magrinho. Ele tá magrinho. O começo, assim... O começo é bem drástico. É drástico. Em 8 meses eu perdi 72 quilos. Uau.
O Edgar, tanto que as pessoas nas redes falam, é aquele chefe, a gente fala, é aquele chefe. Mas ele já está voltando a... O corpo ele começa a assimilar, né? O nosso corpo ele começa a assimilar outras formas de... Ele também burla, né? Ele começa a assimilar outras formas de absorver o alimento. Então ele começa, com um tempinho você vai conseguindo comer um pouquinho mais, tem um reganho, começa a ficar com uma aparência até melhor. Sim. Aí se você está incorporando bem... Aqui, incorporou... Arroz e o molho. O arroz o creme, melhor o creme. dizendo. Então, ó, não ficou seco, tá? Não ficou úmido. Ó. Sim, Uma pastinha. Então, nesse momento, a gente desliga aqui o nosso... Eu desliga pra você. Desliga pra mim, Sandrinha, por favor. Pronto. E a nossa agora é o forno. Agora nós vamos pra nossa travessinha. Ah, faz um pirex deste tamanho. Fica bonito, fica um pirecão. Nossa, serve umas 6 pessoas, não? Eu calculei aí em torno de umas 5, 6 a né? 8. Depende. Depende de como come, né? Depende da fome, depende da hora que vai servir. Aqui eu só vou colocar um pouquinho aqui no fundinho. Por favor, Sandrinha. Aqui no fundinho. Isso é para dar sabor ou é para não grudar mesmo? Os dois. Tá bom. Ele fica aqui na bordinha, ele ajuda... Então pode ser azeite, manteiga. Sim. Eu gosto do azeite, né? O azeitinho dá um... mais gostoso. Obrigado, Sandrinha. Agora, a gente vai fazer nossa camadinha de... O que você quer? Quer que eu segure? Quer que eu vire? Favor. Quer que eu segure? Assim tá ótimo. então Agora é a difícil tarefa de montar. de montar. O brócolis dá um... ele fica visível, né? Fica bonito. Dá um verdinho bonito, Um contraste bem bacana. Não quer virar? Vai na casa da gente, amigo. Vamos virar? Não é a casa da gente? Na sua casa, você ia fazer como? É porque eu tenho que fazer eu quero pôr a camadinha de queijo. Ah, perdão. Achei que você fosse virar tudo. Mas depois da parte de cima a gente Não vira. Aqui eu já tô em casa, né? É, por favor. É a sua casa. Nossa, cara, que lindo. Aqui eu tô em casa, venho pra cá e eu venho feliz da vida. Agora vai ter a camadinha. Vai ter a camadinha. Perdão. Imagina. E o presunto você coloca no meio e em cima? Coloco no meio, coloco em cima. Aí o presunto, também tem a particularidade. Tem gente que gosta de usar ele picado. Eu gosto de usar a fatia. Tá. O único inconveniente é na hora de você fazer o corte para servir, né? Quando ele tá picadinho, você tira com mais facilidade. Tanto que a gente vai usar aqui uma espatulinha reta. Tá. E tem uma dica legal quando for no final, você me lembra, para fazer a crostinha. Porque o parmesão por si só, ele já dá a crostinha. Mas se você misturar o parmesão com um pouquinho de farinha de rosca, ele fica uma crostinha mais crocante. Isso vale para qualquer... então quer dar uma gratinadinha mais, Mistura com mais um pouquinho de farinha de crocância. Mas um pouquinho o quê? Para essa quantidade de parmesão, umas 2 colheres de chá? Mais ou menos. Eu ponho mais ou menos a olho. Eu não coloco muito mais farinha de rosca do que eu colocaria o queijo, né? Sim. Mas você coloca só para ele ajudar, porque conforme o parmesão vai derretendo, ele vai unindo. E aí vai formar uma camadinha. Faz até aqui. Agora vamos virar essa panela. O que você quer que eu faça? Quer que eu segure? Por favor. Aqui, ó. Isso. Quer ver, ó? Aí, amigo. Aí, olha aqui. Auxílio luxuosíssimo. Isso é todo mundo que tem um auxílio dele. Ai, tá cheiroso. Obrigado, Rê. Imagina. Deixa eu tirar aqui pra você. Em casa a gente faz assim, né, Sandrinha? Viu? E encheu o pirexinho. Pirex, vasilha, refratário, não sei como é que é. Eu chamo de refratário. Você chama de refratário? E tanto eu vi as pessoas falarem refratário, eu falava pirex antes. Mas é costume. Traz seu refratário, vamos montar no seu refratário. Vamos fazer Vou confessar aqui só pra gente, é que pirex é marca. É. Entendeu? Mas aqui só entre nós, tá? Segredinho nosso aqui. Então, refratário. Isso, travessa, refratário, eu tenho que, lembrar. Mas é bom, às vezes, né, fazer uma analogia, porque tem gente que às vezes fica naquela... Tem gente que não sabe, né? Eu tive um amigo que trabalhava numa fábrica de pão e ele foi comprar o pãozinho de forma e aí ele falou, eu quero o pão tal. O cara falou, mas você trabalha na empresa tal.
Ali ficou, né? Aquele negócio de... Ué, Ele pediu o concorrente Ele pediu o como marca. Exato. Como modelo. Isso que era marca. Ah, eu já até sei. Mas antes a gente falava assim. exato. Você pega uma forma de pão. que é Automático. essa, agora mudou. Fala pão de forma. E ele trabalhava na concorrente, aí foi comprar, fazer aquela compra, né, que o funcionário pode fazer, né, no final do mês. Ah, o que o senhor quer? Ah, eu quero tal pão. Não, mas Aí você ele trabalha colocou, na a pessoa ficou olhando e concorrente. falou, mas você não trabalha lá. A fatia tá bem fininha. Bem fininha. Pra, Mas pra cortar pra não bem pesar, né? É um suave tem sabor que ser de um presunto. equilíbrio. É. Porque assim, a gente tem um arroz que já tá saboroso, já tá com a costelinha, tem o bacon. Então é mais pra Trazer um... você lembrar do arroz de forno, entendeu? Porque às vezes você faz um prato desse, você não põe, aí você tem o mais puro e fala assim, mas não é arroz de forno. Arroz Descaracteriza. de forno tem presunto, tem queijo, tem isso. E quando fazia o arroz de forno, punha ovo e punha no forno? O Minha ovo avó saía fazia- todo esturricado. Aí o que a minha avó fazia? Ela já deixava pecado. o ovo cozido, ela colocava as fatias de ovo por cima do arroz de forno e levava pro forno. Então ela já trazia as rodelinhas do ovo cozido aqui. Aí, é lógico, é muito mais coisa. Depende, se você for fazer isso como uma refeição principal e você quiser fazer ele bem reforçado, Manda. Tá. vai no seu gosto, vai no seu, né, no que te agrada. Tem, abre a geladeira e fala, olha, que legal, tenho tudo isso ao meu dispor. E Fiz agora, mas eu quero comer só à noite. Deixa na geladeira? deixa na geladeira. Passa um plástico filme aqui, ou se você tiver uma tampa, geladeira. Forno 200 graus, é importantíssimo isso, hein? Alto. Por quê? Nosso arroz já está cozido. A gente já refogou o bacon, já refogou a Tá costelinha. tudo pronto. Tá tudo pronto, eu só quero derreter esse queijo. Então, dá pra fazer até de véspera. Sim? Faz hoje, pro almoço de amanhã, por exemplo. Tá. Aí, então, que você deu a dica de misturar farinha Aqui de é rosca. nessa hora, você coloca um pouquinho de farinha de rosca aqui e polvilha junto. Ai, me deu fome, meu estômago até roncou. Calma, já Sabia? você vai... Fez um... É pouquinho parmesão, não precisa pôr muito, Não, então. porque eu só quero que gratinar, porque você já tem a mussarela, você põe o Já tem muito parmesão. sabor acentuado aí, né? Tá Mas bom. fica a critério, quer colocar outros queijos por cima, quer mudar os queijos, Ah, mas fica aí- à vontade. Aí pesa, eu acho. Do jeitinho que fez, tá legal. Aí, bom, Forno, quero 200 levar, graus. quero fazer para amanhã. Isso. Cobre, geladeira. Tá. Quero congelar, põe porçõezinhas pequenininhas, congela. Ah, Dá para congelar também. Congela bem. Congela. Tá. Bom, vou fazer para agora. Então, pré-aquece o forno, 200 graus. E aí coloca ele, derreteu, gratinou, ficou bonitinho, pode tirar Tira. e servir. Deve ser rápido esse processo no forno. Uns 15 minutos, Rapidinho. 15, 20 minutos, tá? Se você colocar um forno 180, 190, o que acontece? Demora para gratinar e ele vai secando. Não, e vai empapar todo. E pode ser que empape. Se tiver congelado, espera descongelar, né? Espera descongelar. Pra pôr esses Espera minutinhos descongelar. finais no Porque senão você forno. não tem a noção do tempo. E aí você pode ser que Tá. não fique legal. Aí você fala, pô, eu congelei, estragou. Tá? Eu vou pedir pra Sandrinha colocar isso aqui no forno. Deixa eu imaginar aqui. Vai tirar Agora eu o vou- bonitão agora. Pam, 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 pam. Tô lembrando da nossa história agora. Do forno? É, meu amigo. Cozinha é o lugar mais gostoso da casa. Demais. Aqui não é diferente. Ah, e ele borbolhando assim, a coisa mais linda. Cuidado. Entrou no forno. Ah. Fecha. Obrigada, Muito Sandrinha. obrigado. Ai, então, isso daqui, ó. Essa bordinha não é dourador, não é nada. É o forno É o alto. forno alto. Aqui você pôs uma salsinha por cima, né? Coloquei. Tá. Pra dar um. Vamos, Pra dar Serginho. aquele contraste da salsinha. Pra dar o tchan. Obrigado. Fazer as honras. E você, amigo, imagina. Tá quente. Não quer Só vou apoiar aqui. não quer a luva? Não, só tô apoiando aqui. Aí você colocou a fatia inteira e não quer sair metade, tá? Usa essa espátula Usa pra essa cortar. espátula. Ou algo semelhante, uma faca. Aqui ele fez uma porção menor, viu? Com a quantidade que ele deu, ele faz aquele refratário. Aqui tem. grande. Olha a diferença, aí foi até bom você ter falado. Aqui eu fiz uma xícara de arroz Cru. cru, com os mesmos ingredientes, com a mesma quantidade de presunto,
Tá. E já rendeu bastante. Super. Então você vê que meia xícara faz muita diferença. Então isso é legal até para quem não tem noção de Nossa, quanto de arroz que eu vou fazer. Você vai comer arroz de forno até na Páscoa. Cortadinho. Gostoso. Sabe que um amigo meu assiste e fala pro marido, aprende. Aprende pra você fazer aqui pra gente. Licença. Eita, gostoso. Quem não gosta? Ó. Faça, por favor, faça você a viradinha. Quer você fazer a viradinha? Faça a viradinha. Ó. Aqui, ó. Eu faço uma metade, você Quer faz ver? uma metade. Ó, o douradinho. Aqui, ó. Tchá. Esse dourado você vai fazer na sua casa, igualzinho. É o forno alto, 15 minutinhos. E é o que eu falei. A gente vem aqui, brinca, mas é receitinha pra fazer no dia. Receitinha pra você fazer com o que você tem em casa. É, pra fazer Aproveita, no dia. não perde tempo, não. Exatamente. Faz E hoje. a vida é agora. Faz hoje. Nesse minuto. Fala, Concordo aprendi. Plenamente. Amigo, nos encontramos à mesa? Com certeza. Arthur, Leão, você e eu. Acho que dá, né? Opa! Por que não pode? Não é? Pode. Sim. Deve. Vou fazer. Tô afim pra Aliás, fazer. eu acho que é aí que deve, né? Porque aí já tá caindo tudo. Quem quer faz. Não, porque tem gente que fala, nossa, mas nessa idade vai fazer? Uai, vou fazer. O que é procedimento estético, né? O que é? Qual é o limite do procedimento estético? Então, a gente tem fotos, inclusive, pra mostrar. Ai, Norberto, tava com tanta vontade. Que bom. Bom apetite. Mas é muito convidativo. Muito mesmo. Prato gostoso. Eu vou mostrar aqui a cremosidade. É cremoso mesmo, não é aquele caldo, aquele arroz. Ele é cremoso, ele não é É, aquele que sabe que você põe e escorrega. tem substância. E você sente o sabor de tudo, né? Você vê que não tem um negócio que você fala, nossa, ficou só o gosto disso, só o gosto daquilo. Ai, não, mas o arroz, o queijinho de cima. Aí, Faz meu toda a amigo. diferença, né? Dá um destaque. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Esse queijinho. E ele não usou aquele truque, não, viu? Olha. Ele não usou o truque. Imagina na sua casa com o truque da farinha de rosca. Menina, que delícia. Que delícia. Extremamente saboroso e nutritivo. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Delícia. Vou dar o Instagram do Norberto. Norberto, _ Carone, _ Castro, _ Júnior. É o nome dele, Norberto Carone Castro Júnior. Depois de cada nome, um underline. Tudo isso daqui ele que fez, porque o Kelly é o que você faz, né? Panificação. Panificação. E uma coisa bacana, Conte. a questão de bolo. Eu comecei a fazer bolo vindo pra cá. Ah, é? Dentro da gastronomia, uma coisa que eu não dominava, que eu não gostava muito era fazer bolo. Eu falei, eu sempre vou levar um docinho, né? Tá escrito que eu trouxe o pãozinho na bebida. Eu falei, eu vou fazer um bolo de fubá. Não sei se vai dar certo. Esse bolo de fubá lembra aquelas broinhas que a gente comia quando era criança. Não é? Aí eu escondi do Stefano. Falei pro Stefano não ver, porque né, tem o Stefano do meu lado. Ele faz um bolinho desse aqui. Não, mas tudo que você trouxe é aquela comida... Ó, posso pegar? Pode, claro. Olha isso daqui, gente. Não lembra chá de tarde, chá da tarde isso. na casa da família? Olha que fofura. É fubá com Erva doce? erva doce. Bolo de vó mesmo. Bolo de vó. Então, assim, eu não sei se instintivamente em mim eu trago Engraçado, isso, né? Quando eu me preparo para vir para cá, eu sempre lembro, eu fecho o olho e lembro de alguma coisa, por exemplo, essa parte aqui é da minha avó, dos meus avós maternos, o pessoal que veio da Espanha. Então, sempre na casa da minha avó Que legal. tinha o arroz de forno. Pai de pai, o pessoal da Itália. Então, eu sempre tento buscar alguma coisa que eu sinto falta. Eu falo, pô, se eu sinto falta, às vezes as pessoas também Eu concordo. sentem, né? Não tô dizendo, não vai generalizar, mas é bacana você ver assim, poxa, essa receita era tão bacana, Tinha eu comia tanto. quando eu era pequeno, faz tempo que eu não como. Então, a gente vai resgatando, vai trazendo um bolinho simples, um pãozinho, então
É bom. Mas esse pão tá É uma maravilhoso. maravilha, Essa cesta de pães tá maravilhosa, não, Léo? Tá mesmo. O pão tá bonito. Pãozinho Pão de bonito. azeitona, um pãozinho De abóbora, parece? de cenoura. Ah, é cenoura. Cenoura. Esse aqui é de cenourinha. O mais amarelinho. O amarelo é cenoura com queijo coalho. Ah, Isso, né? mas como, na massa? É. Abre pra gente ver, amigo. Dá licença. Você sabe que esse arroz que você fez, sabe o que é gostoso pra fazer no carnaval? Porque às vezes no carnaval, depende. Se quem vai pra bloco vai ter fome uma hora. Quem vai assistir escola de samba vai ter fome outra hora. É, deixa eu Quem vai esquentar. dormir, não quero saber de nada, vai ter Cada fome na um hora no certa. horário, né? Você deixa pronto. É só dar uma esquentadinha. Que resolve rapidinho. Pode sentar, amigo. Licença. Tadinho, Olha. põe mãos de pé. Olha que lindo. Esse pãozinho, por exemplo, eu encontro lá na padaria lá que eu trabalho. Que é bem recheado, hein? Ai, deixa eu ver. Nossa, Recheado. é queijo coalho que não acaba mais. É. E tem queijo coalho em cima também, ó. Nossa. Eu não vou dar uma mordida porque eu sou uma moça fina na televisão. Porque pediu, não pediu? Do lado, né? Pediu pra gente dar uma mordida. Então, no seu estabelecimento, você tem panificação, você tem pizza, um molho vermelho que é um sucesso. Sim. Lá no Carone, sim. Aí a pessoa pede o pãozinho, os molhos, a pizza pré-assada, massa geral. Mas mais a parte de panificação, Carrão? sabe? Na Vila Alpina. Na Vila É Carone, ele falou Carone é o nome dele. Carone que é o nome dele. Então é a massas em gerais. Né? Sai bastante. Pra mim lá acaba saindo mais pela divulgação, acaba saindo mais a parte de panificação e pizza. Os pães de fermentação natural, que deu uma tendência agora, né? Voltou com Aí é tudo. totalmente diferente, né? É. Aqui, ó. Adorei essa intervenção que eu até me Ai, assustei. mas é. Não é? Ah, é Olha, diferente. É. Não é a mesma coisa, gente. É muito mais gostoso. Muito mais. caetano. Ó, Ó, Na boca fica diferente. Sem fermento Ó. químico, sem nada. só água, sal, fermento. Fofo. Pega um pedaço, Só né? água, sal, Olha. fermento. Não vai passar vontade aqui. Fofinho. Agora, isso não dá pra ensinar pra fazer aqui, né? O quê? O pão de fermentação natural. A diferença do pão de fermentação natural pro pão que eu já ensinei aqui, ou quando meu chefe de panificação ensinar, é que o tempo dele, cada etapa do pão de fermentação natural, ela demora em torno de 4 a 5 vezes mais. Então, é um pão que ele demora. Por exemplo, esse pãozinho aqui, ele ficou 36 horas maturando a frio. E se não mostra o passo a passo, eu não ensino a receita direito. Porque a pessoa Vamos fala ser assim, aí vamos supor, o sinceros. fermento natural. A pessoa acha que ela vai na esquina e compra o fermento natural. Não, ela tem que ter o fermento. Aí tudo bem, Norberto, você me dá uma isca, te dou a isquinha lá, te dou o tamagotchi, a gente brinca. A pessoa leva pra casa, faz ele dobrar de tamanho, aplica na receita. Mas se não tem o passo a passo de fazer, então não desenvolve. Porque ela passa 6 horas e o pão não saiu do lugar. A pessoa fala, deu errado. Né? E aí o legal, o que eu tô fazendo agora? Por conta de muita gente que não é de São Paulo, eu tô no estúdio, eu tô gravando umas videoaulas. Então eu vou fazer tá programado a fazer o de fermentação natural, pão do zero. Já tem data? Tá subindo nas plataformas naquelas plataformas de cursos. Cheguei.